make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking your sweat. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Feel free. I wanna make you sweat on me. Just take a hint, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, what's the use of playing games? No, there's no denying what we want. Just watch me break it. You're falling into me, touch me. I swear you would do anything that I want, so keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Boa noite, mais uma terça-feira e nós estamos aqui para a live das escolas associadas ao Bia Esperança. E hoje, nessa terça-feira, dia 21 de setembro, a live está sobre a responsabilidade da mentoria de casais e família. E eles hoje trazem um tema por demais importante para a nossa reflexão, para que nós possamos pensar, refletir e, com certeza, vai ser muito bom para você, né? E eu queria, então, convidar a doutora Fernanda Dorabella e a Arlete Gomes para que elas possam assumir aqui a live e vai falar sobre a doença como linguagem da alma, símbolo da doença. Esse é um assunto muito interessante. Então, que vocês possam aproveitar, que essa live seja uma live enriquecedora para todos nós. Então, com a palavra, a doutora Fernanda Dorabella. Boa noite, doutor Zilmar. Boa noite. Boa noite aos queridos colegas, que eu estou vendo que tem muita gente linda aí com a gente. Muito obrigada pela companhia. Um tema desafiador hoje. Falar de doença como linguagem da alma, né? Que alma é essa que carrega tanta coisa? Nós vamos descobrir hoje, né? Como que a gente adoece. Essa que carrega tanta coisa. O que acontece no decorrer da nossa trajetória que nos faz adoecer? E por que essa doença aparece? Que corpo é esse que sujeita tanta enfermidade? É um assunto desafiador. Então, já agradeço vocês que estão aqui conosco. Muito obrigada mesmo.
Né? Obrigada, Carlos, Leia, Meire, Elizabeth, Cíntia, Cristiane, todo mundo, tá? Cleus, obrigada. Gratidão. E eu tenho uma colega, claro, né, minha parceira de jornada, que estuda comigo, que nós escolhemos os temas todos da mentoria juntas. É uma partilha de amor, pensando na família, nos casais, na sociedade, né? Que hoje tem passado por tantos desafios, e é uma forma de acolher a todos com um pouquinho mais de comunicação. Cada conhecimento adquirido é uma joia, né, para o nosso tesouro de aprendizado. Então, Arlete, vem me fazer companhia, vem. Olá. Aí, Arlete, boa noite. Boa noite, doutor Zilmar, boa noite a todos os presentes. Eu estou muito feliz de estar aqui participando da live, né, de um novo formato, mas sempre com o mesmo objetivo, né, que é trocar conhecimentos, né, aprender, ensinar aprendendo, e essa troca enriquecedora para todos nós, né, e esse assunto, né, a doença como um símbolo, um caminho para a descoberta, né? Como que as doenças, os sintomas, né? Na verdade, os sintomas conversam com a gente, né? Como que a gente pode trabalhar o autoconhecimento de maneira que nós possamos reconhecer esses sintomas e lidar com eles, né? Saber lidar com os sintomas, que nada mais são do que uma comunicação entre a mente e o corpo, que jamais se separam. A mente e o corpo trabalham juntos o tempo todo. E o que não está bem resolvido na mente, que se transformou em sintoma, né? Que virou doença. E é mais ou menos esse o nosso caminho. É isso aí. Um assunto assim que requer bastante atenção, né? Porque hoje em dia eu tenho escutado as pessoas falando que, olha, eu estava bem e adoeci e fiquei doente de uma hora para outra. E é uma forma da gente entender que ninguém adoece de uma hora para outra. Na verdade, é um caminho adoecido, né? Do ponto de vista aí desse paralelismo, né, entre todas as ciências, a gente fala que é estranho quando se aborda a doença vindo ao longo de uma trajetória. Mas é isso que acontece ao longo do tempo, dependendo das suas experiências, né, das nossas experiências, nós vamos adoecendo. Então, tudo que é transitório é uma metáfora. E essa metáfora, né, como a gente já sabe, ela precisa de ser interpretada adequadamente. É uma proposta investigativa que a gente busca através do autoconhecimento, da análise, da história de cada um, respeitando as particularidades que nós trazemos. Nós somos seres únicos, todo mundo já sabe disso. Então, cada um tem uma experiência, uma vida, uma forma de relacionar, de ver, não é? De posicionar, de entender, naturalmente, porque a gente entende com aquilo que a gente carrega dentro, com o nosso senso ali de responsabilidade, aquele adquirido durante ao longo da nossa história. É como você foi formado, como que eu aprendi a interpretar o outro, uma situação, como que eu aprendi a passar um pouco de mim. Então, tem várias formas de adoecer. Até chegar a uma patologia, de fato, o corpo, ele dá sinais. É o que a gente estava falando, né, Arlete? Esses sinais que o corpo dá. E a gente, normalmente, né, acaba negligenciando esses sintomas. Porque, na verdade, há uma gradação desses sintomas. Né? Ninguém desenvolve uma doença crônica de um dia para o outro. Né? Então, começam sinais discretos, né? Aquela dorzinha de cabeça, aquela mal-estar, que você toma um analgésico e está tudo bem. E aí, isso aí vai crescendo. Porque a pessoa, né, a maioria das pessoas, a gente não pode generalizar, mas o senso comum não dá tanta importância de entender o global. Eu estou com dor de cabeça, eu tomar o remédio, eliminar a dor de cabeça, acabou o problema. Né? Então, assim, é um imediatismo,
é normal da época, né? Nós vivemos num mundo muito imediatista. E também, às vezes, a pessoa não consegue associar que aquele mal-estar tem um fator emocional, além do biológico, né? Então, se a pessoa está com, não sei, está com coriza, eu estou com rinite, eu estou com sinusite, mas isso aí pode ter outros sintomas, né, escondidos, né, outros motivos que estão escondidos atrás disso aí, né? Eu, nos meus estudos, tem um autor chamado Herbert Benson, né, da Universidade de Harvard, que ele fez uma pesquisa com 3.360 pessoas, e essas pessoas, uma média de 75% delas que estavam adoecidas, esse adoecimento tinha um fundo emocional e social. Então, assim, 75% é uma porcentagem muito alta. Então, não dá para minimizar, né? Não dá para colocar de lado a questão emocional, né? O fundo emocional. Isso. Quantas pessoas sentem alguma coisa, aí vão no médico, fazem exames, exames laboratoriais, exames diagnósticos, raio-x, tomografia, o médico fala assim, olha, você não tem nada. Isso, Mas, é porque a ciência da medicina, né, ela utiliza os métodos, né, para comprovação da patologia em si. E aí os sintomas, né, eles podem ir além, mais além, investigados muito mais. Eu vi que o Fábio colocou aí, falando que ele tem vários reflexos no corpo. Isso é tão importante dizer, porque o primeiro passo, né, que eu costumo a pensar quando eu falo de doença, né, é essa doença como um caminho. Então, eu aprendo a crescer a partir dos sintomas que eu vejo. E a gente cresce mesmo, porque como o nosso corpo faz o tempo inteiro dar sinais, né, de alerta, então o que a gente precisa aprender primeiro? Entender o corpo. Então, olha, esse livro que nós tomamos de partida, né, A Doença como Linguagem da Alma, de Rutger Dawkins, né, ele fala justamente isso, o corpo como forma e também o corpo como conteúdo, né? A forma seria o corpo e o conteúdo é a alma, né? Como um espírito que abraça esse corpo. Então, desse ponto de vista que a gente está naturalizado, né? Que vem muitas vezes até religioso, né? A gente sabe que vai de contramão às outras ciências, mas a ciência em si, hoje, já está falando nas questões emocionais envolvidas com a questão do corpo, tanto em questão de adoecimento como de melhora. Então, para as pessoas mais antigas, né, era a manifestação de uma ideia que por trás dela vinha um sintoma. Olha, eu coloquei na minha cabeça isso, não é? Quantas vezes a gente já escutou os mais antigos falarem assim? Coloquei isso na minha cabeça, eu fiquei com isso lá, então, olha, de tanto eu falar, adoeci, não é? Então, cada sintoma é a expressão de uma ideia que, claro, mergulha no nosso corpo, né? Eu posso dizer também que é um padrão que falta a própria consciência, é algo que você ainda não tomou consciência. Pode ser tratado como uma informação vinda do corpo em si, como também de coisas semelhantes que nós presenciamos na vida. Então, olha a grandiosidade desse problema que vai se formando ao longo da nossa história. Né? Às vezes, um dito popular que a gente escuta e que às vezes a gente não dá importância, cientificamente ele é comprovado, não é? Claro que você idealizou aquilo, a maneira com que você idealiza determinada coisa vai se formar, porque a nossa mente ela é criativa também. Na verdade, a nossa mente ela é propícia a expectativas. É como se você esperasse tudo acontecer, tudo o quê? Aquilo que você criou como ideia. Por isso que hoje nós precisamos que as coisas sejam nomeadas. Nós precisamos dar nomes às coisas, principalmente as coisas que nós sentimos e percebemos. Então, hoje eu tenho uma dor, por exemplo, no braço, eu vou ao médico fazer um exame, né? Vou ao hospital, o médico, eu sou assistida, ele me passa um remedinho para dor, mas ainda não foi diagnosticado nada, não sabe o que é.
olha, eu volto para casa pior do que quando eu fui em busca de uma resposta, porque o que eu quero é nomear essa dor. É quando ele passa para esse campo da consciência, quando eu nomeio aquilo que eu sinto, é como se eu estivesse falando para minha mente assim, agora eu sei o que é, sabe tratar. Sendo que tem outras formas da gente tratar o que a gente não sabe nomear. E muitas vezes o que a gente não sabe nomear é dor da alma. É o que a nossa mente não deu conta de suportar. O que você me fala sobre isso, Arlete? É por aí mesmo. E assim, nós somos seres biopsicossocial, e assim, nós somos muito complexos. A mente é muito complexa, né? Então, um exemplo, né, que eu até li, que a pessoa normalmente, acho que acontece muito com criança, que a criança está chorando e a mãe fala assim, engole o choro, para de chorar, engole o choro. Aí a criança literalmente engole o choro, né? E aí aquela emoção que não foi extravasada, ela vai ficar lá guardadinha, ela não deixou de existir, né? Ela só foi para um arquivo que as pessoas que a própria pessoa não mexe com frequência. E aí essas outras emoções, todas as outras emoções que ela foi obrigada a conter com força maior, né? A mãe, o pai falou, engole o choro, ou até mesmo ela própria, o superego, né? Num momento lá de dificuldade, de discussão, eu não posso chorar, eu tenho que me segurar nesse Porque momento. Ela aprendeu, né? Eu tenho que ser forte, se eu chorar, eu vou demonstrar fraqueza, e engole o choro de novo. E aí todos esses choros acumulados durante uma vida, eles estão lá fermentando, né? E uma hora isso aí eles vão vir à tona com tudo, né? Arlete, e o que a gente pode também analisar, que acaba sendo um estranhamento para as pessoas que não choram, aquelas que choram. Aí é como se o fato de chorar, porque também nem sempre chorar significa um descontrole, muito pelo contrário, né? É uma descarga emocional, pode vir a qualquer momento. Sim. Obrigada, Meire. A Meire, gente, também é uma grande estudiosa, né? Nós conversamos também sobre essa obra, né? Porque realmente é um autor que merece ser pontuado em algumas questões aí bem marcantes, como patologias que nós estamos vendo com mais frequência, né? Como esclerose múltipla, a gente tem visto mais, Parkinson, Alzheimer, né? Degenerações, até problemas na tireoide. Então, esse autor, ele abraça isso, né? Hoje em dia também se vê muito problemas na coluna vertebral, nas articulações, né? Quantas pessoas às vezes chegam perto de mim, Fernanda, estou com tanta dor na articulação, e o médico já falou, olha, é crônico, né? Então, até a próstata. Então, infecções, herpes, estomacais, intestinais, pensa, pulmonar. Então, olha, essas inflamações todas ele trata nas suas obras. Então, vale a pena um estudo aí para quem gosta mesmo de saber o que está acontecendo com o seu corpo, né? Entender essa ligação psíquica do indivíduo, saber essa origem dessa parte psíquica, e com essa dor que você carrega no físico, no corpo, é importante. É bom fazer boas leituras, né? Saber que está tudo ligado diretamente com a forma com que pensamos, com que sentimos e, naturalmente, com que agimos. Então, são muitos fatores, né? Que afetam os nossos sistemas, colocam os sistemas em fase de desequilíbrio, e aí começa a desenvolver muitos outros males. Então, faz bem a gente ir atrás de resposta, né? Porque está tudo muito somatizado, e nós somos assim uma máquina com tudo interligado, então um órgão sente para o outro, ainda tem isso, se a doença atinge um determinado órgão, né, o outro próximo sente. É quando a gente para pensar no caso da pneumonia, por exemplo. Vamos falar no caso da pneumonia, né? É uma inflamação pulmonar. Mas também o nosso pulmão tem outras funções, ajuda não só na respiração, mas na fala. Então, olha quantos órgãos são atingidos por causa de uma pneumonia, não é verdade? E levando em consideração a nossa fase intrauterina de formação do indivíduo, nós sabemos que o pulmão, né, é um dos últimos a ser
formado, né? Tanto que se o bebê nasce prematuro, ele ainda fica, né, numa incubadora esperando, né, que essa formação dê continuidade. Olha isso, como que pode afetar? Afeta a fala? Afeta o quê, gente? Se vocês usam a fala para comunicar, né, e se o corpo em si comunica, e se a fala é o meu mecanismo, então tudo é afetado porque meu corpo fala. E eu preciso disso, né? Então, esse cansaço que vem natural dessa doença, né, no caso da pneumonia, atinge outras áreas. Além do cansaço físico, a pessoa fica prostrada, desanimada, né? Aí vem outras coisas, né? Aquela parte de hipotência, saber que não dá conta. Passei 5 dias no CTI, vários exames e nada foi diagnosticado. E aí, Fábio, você pode compartilhar com a gente também que foi angustiante esse período, de não saber o que está te acontecendo, porque o que não é diagnosticado é porque não tem nome, então precisa ser nomeado, para de fato ter certeza, olha, que caminho eu vou tomar agora, para que isso seja resolvido. Né? Precisa de um ponto de partida, para que lado que eu vou. E quantas pessoas buscam vários especialistas em busca de uma resposta, né? É bom a gente saber que o óbvio também precisa ser dito. Felizmente, né? Felizmente, a medicina tem mudado muito, né? Já nem todos os profissionais médicos hoje em dia se prendem ao fator, né? A doença em si, a patologia, porque o Hipócrates, né, que é o pai da medicina, Sim. Há muitos séculos atrás, falou: mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Isso né? é verdade. Porque muitas vezes, né, o Fábio acabou de testemunhar aí que fez vários exames e que não deu nada, né? Porque qual o momento que esse médico que atendeu ele, que estava tratando ele, perguntou como é sua vida, como é sua rotina, como você se relaciona com seus familiares, como é a sua rotina de trabalho, como você se diverte, porque isso aí a gente vê muito, sabe? Criança, adolescente, quando os pais se separam, aparece tanto sintoma, tosse, coceira, roer unha, sabe? E assim, as mães chegam no consultório e falam assim, eu já levei no médico, eu já conversei, mas assim, e a emoção, e as emoções dessa criança, como que ela está lidando com essa situação, né? Verdade. Então, a gente, né, torce para que a medicina evolua cada dia Olha mais, a pergunta do Neno. para ter essa percepção mais abrangente, de não analisar só a doença, analisar a pessoa que está com aquela doença, porque muitas vezes a mesma doença, tem a mesma patologia, vai ter diversos causadores, né? Às vezes, pessoas diferentes têm o mesmo sintoma e por motivos diferentes. Um por tristeza, outro por raiva, né? Porque as emoções, algumas vezes, também se confundem. Sim. Né? Às vezes você vê... Oi, fala do Neno. Olha a pergunta do Neno. A mente da criatura humana ela já existe antes da fecundação. Supondo o desejo dos seus genitores, a mente... Eu vou dizer que a gente nasce desprovido de conhecimento, né? A gente começa a tomar conhecimento mesmo, essa parte consciente, depois que nasce, e nós vamos crescendo, né? E vamos tendo os nossos nortes de valores, de conduta, de participação no mundo, né? Na sociedade, o nosso primeiro berço ali, que é a família, né? As pessoas responsáveis por esse vínculo. Então, a partir dali, né, eu acredito que o desejo dos seus genitores, eles começam a nortear mais. Mas, intrauterino falando, a gente falando lá de dentro, né? É claro que a intenção dos pais implica emocionalmente em seus filhos, né? Principalmente em casos de rejeição. Eu tenho visto assim, crianças bem pequenas já dando sinais de rejeição, né, de dificuldade de ser aceitas por elas mesmas ou aceitar o outro. Aí começa a partir desse ponto aí,
de como foi a gestação. É natural a gente perguntar como foi a gestação quando a pessoa vem para a terapia. Como foi sua gestação? Né? O que aconteceu ali? É um método investigativo. A gente precisa de saber o que acontece com o nosso cliente antes de ficar ponderando situações com ele. A gente precisa de entender a vida dele, o que ele traz de bagagem. Poxa, lá dentro ele já era alguém. Claro que era. Sendo formado. Então, como que ele foi formado? Puxa vida, ele é importante. Né? Então, o que o pai, a mamãe, né? A família idealiza, isso, né? Além dos fatores genéticos, né? Eu posso dizer que esses sinais físicos que hoje nós carregamos, né? Claro que são dores, né? Algumas frustrações, ou até mesmo as doenças. Eu posso dizer que esses sintomas, eles são descritos de forma pessoal. Então, a maneira de acelerar ou minimizar esses sintomas estão ligados com a própria pessoa que é afetada, da maneira com que ela internalizou tudo. E aí é preciso você entender esse significado. Nós carregamos coisas que precisam ser ressignificadas. Né? O câncer, por exemplo, é uma doença psicossomática, já foi comprovado, né? Sendo considerada uma doença grave, não é verdade? E é tratada de maneira minuciosa, né? As pessoas têm um cuidado extremo, e à medida com que sua mente produz conhecimento sobre tal doença, e a partir daquele momento em que você encara essa realidade, com os seus sentimentos, com tudo que você vem ali construindo, guardando, que vai dizer se ele vai aflorar ou não, como que vai ser. De repente ele não tem cura, mas pode estabilizar e prolongar seus dias de vida. Não é? Mas se você espera o pior acontecer, puxa, basta acontecer. Olha lá outra pergunta. Arlete, essa mania que as pessoas têm de roer unha constantemente, de forma contínua, se iguala a qual doença? Bom, a explicação é um pouco longa, vou tentar ser mais sintética possível, mas vamos pensar o seguinte. O que acontece? O nosso sistema nervoso, nós temos uma parte do cérebro que é a nossa parte, o cérebro reptiliano, é como se nós tivéssemos 3 cérebros, um pré-histórico, um mais moderninho e um totalmente moderno, que é o córtex pré-frontal. O que acontece? O nosso cérebro reptiliano, ele nos permite ter ações rápidas, né? E de defesa, de fuga, de lutar pela vida. E aí, o que acontece? Nós evoluímos, a gente já não foge mais de tigre e dente de sabre, a gente não precisa caçar para comer. Então, mas o nosso cérebro não, essa parte do nosso cérebro, ela não evoluiu, ela ainda age por instinto. E aí, o que acontece? Quando a gente pega, normalmente, não é um diagnóstico fechado, mas normalmente essa questão do reunha está muito ligado a uma agressividade contida, né? Porque pré-historicamente as garras, né? Os animais atacam, usam as garras para se defender, usam as garras para se atacar, para atacar. Então, quando eu estou roendo as garras, eu estou evitando que o instinto agressivo venha à tona. Então, eu arranco as minhas garras, assim eu não vou atacar quem conscientemente eu sei que eu não posso atacar. Por exemplo, né, a criança, adolescente está com a raiva da mãe ou com raiva do pai. Puxa, meu pai, eu estou com raiva do meu pai, mas ele sabe que ele não pode bater no pai, porque é autoridade. É uma forma de expressar emoções, né? Por isso que hoje tanto se fala em gerenciamento das emoções. Exatamente. Então, ele vai travar, pode se agravar, né? Nem sempre está envolvido com alguma coisa ligada à doença, né? Mas pode virar. Por que não? Hoje em dia, a gente já sabe que roer unhas, tanto das mãos, também, olha, as dos pés, porque tem crianças e até adultos, né, que roem unhas dos pés. Nós chamamos aí essa patologia, na verdade, de onicofagia. Né? Na verdade, os médicos usam mais esse termo técnico, mas é bom a gente saber esse hábito de roer unhas, né? Então, esse hábito, né, está ligado aí, olha, porque muitas pessoas na sociedade hoje ficam um pouquinho ansiosas, no senso comum dizendo, para nós angustiadas, né, porque a gente trabalha com angústia, roem as unhas. Né? E, às vezes, até
as pontas dos dedos. Chega a ferir, cortar, descola a unha. Né? Então, olha, é ver o que está te deixando angustiado. Às vezes é uma notícia que você está esperando, ou um hábito qualquer que não foi gerenciado. Né? Normalmente, na adolescência, é muito comum. As unhas começam a crescer, aí, de uma certa forma, o adolescente quer inibir alguma situação que ele não quer que seja visto, por exemplo. Né? Também tem os motivos hormonais, que a gente não pode desconsiderar, por isso que precisa de ser acompanhado. Né? Olha, a convivência com pessoas abusivas deixa outras pessoas mais tensas. Então, tem vários motivos aí que pode levar você a ferir até mesmo a carne dos dedos, né? E aí roer até a base da cutícula. Eu já vi casos e casos. E aí, sim, pode causar infecções. Pensa que esses hábitos podem levar a coisas mais sérias e precisar de tratamentos, inclusive, ortodônticos, né? E eu vou dizer outras coisas. Além da exposição da pele, né? A exposição da pele, dos dentes em si, a nossa boca, ela atrai muitas bactérias. Então, pensa, aí as pessoas se envolvem em outras doenças, porque aquilo vai rendendo, né? E aí acha que é só pelo fato de uma ansiedade, de uma angústia, de um problema, e não é. O fato em si de roer a unha pode te trazer malefícios. Patologia, sim, por que não? Porque, na verdade, que é esse roer unha? Nada mais é que um deslocamento, né? Uma emoção que foi reprimida, sim, né? Ela vai voltar em forma de sintoma, é o retorno do recalcado. E aí, essa pessoa, ela vai desenvolver vários sintomas, né? Cada pessoa vai ter o seu, como os profissionais da área costumam chamar, o seu órgão de impacto, né? Então, tem pessoas que, quando tem um estresse muito grande, a pele fica manchada, enche de caroço, tem gente que sente náusea, né? Tem sudorese. Então, cada pessoa, né? Cada organismo vai lidar de uma maneira diferente com essas emoções que foram recalcadas, né? Na verdade, que não foram elaboradas. Por quê? Porque aconteceu alguma coisa que promoveu, que criou o trauma. Esse trauma foi suprimido, né? Foi lançado lá para o inconsciente, e aí depois voltou em forma de sintoma, né? Sim. E até mesmo essa questão do roer unha pode estar ligado à questão da defesa, né? Da agressividade, mas também do prazer oral, né? A criança na fase oral, ela põe tudo na boca, né? Chupa dedo. É a maneira dela conhecer o mundo. Exatamente. Então, no caso de quando esse roer unha, né, é um sintoma, pode estar ligado também à questão do prazer. O que não ficou bem resolvido lá na fase oral, né? Por que a pessoa, mesmo com a pele machucada, né, a unha já tirou, cortou, roeu tudo que tinha de roer, a unha já está só a base da unha, e a pessoa continua sentindo dor e rói mesmo assim, né? Problemas gástricos, né? Estou vendo que tem uma nutricionista aí, a Karina, né? Karina Paula Moura, a gente também estuda muito juntas, né? A gente troca figurinhas, né? E ela falando que a importância da análise, né? Ela, com certeza, enfrenta muitas situações na área da nutrição, com essa questão de roer unhas. Puxa vida, tem questões adversas aí, que envolvem, inclusive, a sua nutrição. Em determinados casos, se você não sabe se controlar, tem que pedir ajuda, sim. Manter as unhas mais cortadinhas, colocá-las de modo que você fica em alerta que não pode, né, roer, colocar na boca. Né? Olha lá, Duda está roendo unha, tia Fê, ansiosa com a questão de forma... Olha, então, na hora de formar as palavras, né? Então, a criança começa a se cobrar, porque também todo mundo fica corrigindo, não é verdade? E aí não respeita o tempo da criança. Olha aí, você acha que essa criança que está ali hoje, roendo unhas, que pode ser por isso ou também por outra questão,
mas vamos dizer que seja por isso. Aí ela vai se tornar um adulto que toda vez que ela for cobrado, pontuado, que ela for questionada, né, ela vai recorrer às unhas ou outras coisas semelhantes. No caso da agressividade, como a Arlete citou. Então, olha, o melhor que nós temos enquanto adultos em relação à criança é respeitar o tempo da criança, principalmente na oralidade, na formação das palavras da oralidade à escrita. Puxa vida, desde que nascemos nós somos letrados e posteriormente alfabetizados. Então nós temos que respeitar essa partida do ser humano. A gente é letrado desde que nasce, mas a gente tem que passar pelo processo dessa alfabetização, que naturalmente, quando trabalhar os sons, né, aí sim a gente pode fazer intervenções mais assertivas. Então, assim, aguardar o momento de cada um tem seu momento. Olha aí a gente falando de doença e vem coisas, às vezes, da nossa rotina que a gente nem espera, né? Hoje nós lidamos com adultos que não sabem pronunciar as palavras, porque ele não foi corrigido. Ou então porque passou por um trauma, ou porque passou por uma formação equivocada das palavras nesse momento da alfabetização, ou até mesmo do letramento, quem ensinou esse adulto a conversar. Então, a gente também tem que entender a experiência de vida de cada um, né? Antes de pontuar qualquer coisa. Entender como que esse sujeito foi formado. Aproveitar também, né, a alfabetização, esse processo, qualquer fase, né, sobretudo na primeira infância, né, essa infância até os 7, ou mesmo um pouquinho mais, alfabetizar as emoções, né, trabalhar mais me diga o que você está sentindo, como você está sentindo, em vez de engole o choro. Isso é muito chorão, para de chorar, menino chorão. Nossa, como você chora. Você chora para tudo, né? E aí trabalhar mais essa questão da criança conseguir nomear, né? Dar nome para o que ela está sentindo. Porque até mesmo nós adultos, às vezes, a gente tem dificuldade de nomear. Porque às vezes você está sentindo uma angústia muito grande, uma vontade de chorar, mas você não sabe se aquela vontade de chorar se é raiva, se é medo, né? Então é preciso educar para as emoções, né? Você falou Permitir que a criança diga o que ela está sentindo. Mãe, eu estou muito chateada, eu estou com raiva, eu estou com medo, eu quero bater no coleguinha, sabe? Lógico que você não vai concordar com isso, mas permita que a criança externe os sentimentos, né? Fale o que está sentindo, como está se sentindo, até mesmo para minimizar a quantidade de conteúdo recalcado. Ele vai ter menos trabalho com terapia, vai ficar menos tempo na terapia. Nós estamos enfrentando isso em casa, Arlete, mas também na escola, hein? Muitos casos na escola. Né? Hoje os adultos já estão abraçando a causa emocional. Sim. Né? Investindo muitos adultos mesmo. hoje, né, muitos adultos hoje que tiveram uma educação muito repressora, uma educação de ficar de castigo, não fala, né? Às vezes tinha muitos pais na geração da minha mãe, né, até um pouco mais para frente, que os filhos não tinham que pedir autorização para se dirigir ao pai. Verdade. Né? Então, assim, uma educação mais rígida. Havia muita repressão. E aí, toda essa repressão, você não pode, você não deve, isso aí vai crescendo junto com o indivíduo. E aí, às vezes, a gente encontra pessoas que não se permitem coisas simples. Nossa, Verdade. Você está de folga, por que você não vai fazer uma caminhada? Não, mas não posso. Eu não posso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer alguma coisa. Então, a pessoa cresce sabe muito. Tirar um tempo livre. Exatamente, se sente culpado por se priorizar, se sente culpado por ficar à toa, né? Acho o ócio o cúmulo do absurdo. Então, a gente precisa mesmo, o quanto antes, trabalhar as emoções com as crianças para termos adultos mais saudáveis psicologicamente, emocionalmente. É isso. É isso, pois é. E aí, gente, olha, eu quero sugerir mesmo esse livro para vocês
fazerem uma leitura apurada. É um livro grande, mas assim, é bem complexo, tem muitos temas, vocês vão gostar. Então, A Doença como Linguagem da Alma, tá? Estuda doença orgânica, né? Que aí ela vem também como descargas emocionais físicas, psíquicas, e o corpo reage, tá? Causa lesão nos órgãos? Sim. Os sistemas são afetados? Sim. Disfunção do sistema nervoso? Sim. Tudo é controlado por essa parte, não é? Esses aspectos biológicos e psicológicos estão todos interligados. Faça uma leitura, quem tiver a oportunidade. Lá fala da cegueira de si mesmo. Olha, nós precisamos falar sobre isso. Enxaqueca, olha, isso aí. Outro dia mesmo eu estava com enxaqueca. Síndrome do intestino irritado, não é? Coisas que a gente vê nomeado assim hoje, não é? Alergia de alimentos, doenças respiratórias diversas, ele fala. Então, ele retrata dessa somatização das doenças causadas por problemas emocionais e também genéticos, né? Olha que a gente vem ter sofrimento na genética. Fala. Fazer uma observação aí. Às vezes são fatos corriqueiros, a gente ouve muita gente fazer esse tipo de comentário e muita gente não investiga, não entende, né? Não busca esse conhecimento. Quantas pessoas falam assim, gente, toda vez que eu viajo, o meu intestino para de funcionar. Quando eu viajo, eu fico constipado, só quando eu volto para casa que volta a funcionar. Sim. Né? E se a pessoa continuou se alimentando normalmente, se ela estava passeando, né? Qual a razão do intestino dela deixar de funcionar pelo simples fato de ter viajado? Totalmente emocional. Sendo que a viagem veio para trazer tranquilidade, né? Exatamente, mas aí o que acontece? Aquela pessoa que se sente insegura, né? Que faz muita questão de estar o tempo todo se sentindo segura. Então, se ela vai para algum lugar, ou para um hotel, ou para a casa de alguém, ela não está na segurança que ela considera. E aí essa insegurança vai repercutir lá no sistema digestivo, né? Muita gente não consegue se dar muito bem com a alimentação quando viaja. Então, o pensamento, a ideia de alguma coisa é muito séria. Quem não cresceu ouvindo a mãe falar assim, não pode tomar banho depois que come, né? Almoçou, tem que esperar para tomar banho. Se você almoçar e tomar banho, você vai passar mal. Então, às vezes, a pessoa nem ia passar mal, mas ela entrou para o chuveiro tão preocupada, com tanto medo de passar mal, que ela acaba passando mal mesmo. Né? É a força do pensamento, quanto que a cabeça da gente tem poder sobre o corpo. Sim. Então, quanto é importante a gente ter esse controle. O efeito sombra. Né? Deixa eu só falar um nome para alguém que pediu. A doença como isso, linguagem da alma, tá? Esse é o livro. Muito bom mesmo. Olha, e quando a Arlete fala dessas questões que a gente vai internalizando, né? Mentalmente, a gente fica tão, né? Às vezes, numa ideia fixa. Né? Por quê? A gente tem que entender esse efeito sombra do anímico. Olha isso. Normalmente, os sintomas que são graves afloram o verdadeiro rosto que está atrás dos sintomas. Então, quer dizer, vem impulsionar isso. É como se fosse uma máscara. Aí começa a dar vivacidade a essa pessoa, assim como dá vivacidade a essa doença, ela começa a ficar em evidência. E para a solução, gente, é medida terapêutica. Né? Isso acontece porque o corpo, como expressão do mundo material, daquilo que a gente já vê materializado, que a gente percebe com os nossos órgãos e sentidos, tem frequência também de vibração. Então, nós temos aí o plano anímico, que tem uma frequência média, enquanto o plano mental tem a frequência mais alta. É como se eu quisesse atingir o que eu sinto no corpo na frequência da minha mente. Então, a enfermidade em si, ela gera um conflito entre a personalidade e a alma. Olha, o que eu sei, né, o que eu tenho de consciência, e o que a alma esconde, no inconsciente, no caso. Né, a gente pode trazer coisas que nós não demos conta de entender, de compreender, de aceitar, de resolver, ou de tomar consciência, aquele material que recalcou, que ficou guardado. Né? A gente sabe que determinadas coisas que nós guardamos nos adoecem.
E aí vem surgindo em forma de neuroses, né, que deixam a pessoa paralisada, desde o seu estágio infantil, né, porque é tudo muito internamente, né? Essa parte que a pessoa vai ficando mais oprimida, fica escrava dos seus medos, das suas dores, né? Aí seu corpo está doente, você tem medo de sentir dor, porque o corpo já está habituado. Então a gente costuma chamar de cegueira de si mesmo. Quando você lê esse livro, você vai perceber que fala de projeção, essa cegueira de si mesmo, essa problemática toda da projeção, né, de transportar tudo que é incômodo para fora. A gente passa por uma transformação que requer muito esforço. O nosso corpo não traduz a alma assim facilmente. É muito bem elaborado, e para combater, muitas vezes vem de forma prejudicial, porque você tem que tomar consciência. Então, você precisa de interpretar esse sintoma, né? Nós reconhecemos um cisco no olho de outra pessoa, né? Mas, olha, de bom grado, a gente deixa de ver a trave que temos no nosso, não é assim? A gente presta atenção no cisco do outro e a trave do nosso? Então, interpretar os sintomas da doença é trabalhar nas sombras. Por essa razão, que é tão desagradável, não é? Tirar de lá de dentro aquilo que você não quer tomar consciência. Às vezes tem coisa que você realmente não sabe, está no inconsciente, mas tem coisa que você também não quer saber. É sombrio demais para a nossa personalidade, que acolhe, né? Isso tudo lá dentro. Então, aí vem formas de coisa que a gente precisa de controlar, como a raiva, o ódio, a inveja, né? Tudo que é em excesso, né? Então, a sombra é algo escondido na vida da gente, lá de forma inconsciente. Muitas vezes, uma forma assustadora de ver a realidade, né? Mas é parte da nossa personalidade. E a gente precisa de identificar esse nosso lado, né? Jung já falava isso, né? Não há nenhum ego, nenhum ser humano que se alegre ao reencontrar os temas acumulados na nossa sombra. Isso é muito, muito grande, né? Que a sombra é essa parte necessária, né, na sua totalidade, mas a gente só pode tornar sãos quando a gente dá sentido para aquilo. Então, uma pessoa inteira consiste em ego e sombra. Isso Jung já falava. Então, os dois juntos resultam o que a gente chama de si mesmo, que também, na psicanálise, nós chamamos de self, que é esse olhar ensimesmado. Nós precisamos de ter um olhar ensimesmado, não é? Para a gente poder reconhecer os nossos limites. Nós somos provocados, e são essas inquietudes, né, que a gente precisa para poder ir em busca de soluções. Não só ficar de olho nessa problemática toda, mas ir atrás de soluções. Porque se eu penso só no problema, ele cresce de tal forma que eu não consigo buscar soluções. Então, nós precisamos de abraçar as soluções mais do que a problemática em si, né? Ir atrás de resposta é natural. E, na verdade, também tem uma outra questão aí também ligada à sombra, é a questão do ganho secundário, né? Também. Tem gente que cria uma relação de amor com a doença, fala assim, é a minha artrite atacou de novo. A minha rinite. É só chegar a primavera que a minha rinite tem uma relação de amor com a doença, né? Tem aquela coisa de, nossa, se eu estiver doente, eu vou ter mais atenção. Se a minha doença piorar, aí todo mundo vai cuidar de mim, todo mundo vai se preocupar comigo. Então, tem também essa questão do ganho secundário, né? Da relação que a pessoa vai criando com o sintoma, ao invés de querer, né, resolver, suprimir o sintoma, entender para poder anular, a pessoa cria um afeto com a doença, né? Não é nem a minha rinite, né? Trata como uma coisa que lhe pertence, né? Um acolhimento, ela é minha rinite. Então, verdade. É preciso a gente ter esse olhar, né? Ela toma para si, né? A pessoa toma para si. Pois é, porque não é normal você estar doente, não é normal você ter sintoma. Sintoma é sinal de que tem alguma coisa errada. Em maior ou em menor grau, sintoma está te avisando. Sintoma é um alerta, tem coisa errada, abre teu olho, fica esperto, investiga. Né? Então, é muito importante a gente estar sempre de olho em sintomas, né? Muitas vezes conheço pessoas que são viciadas em tomar remédio. O tempo nublou, eu acho que vai chover, quando chove eu fico
espirrando, então deixa eu tomar logo um antialérgico. Então, assim, a pessoa... É como método preventivo, né? Ela nem está doente, nem sentindo nada, mas ela já quer prevenir. Então, ela vai lá e se automedica, né? Porque há 3 anos atrás aconteceu isso com ela, e aí o médico passou, prescreveu, e ela agora se autoriza para isso. Olha, veja bem a gravidade do problema. Exatamente. Ela já fica esperando isso tudo acontecer. Ô, Arlete, mas eu vou dizer o tanto que a análise é importante, né? É uma contribuição assim válida mesmo para as pessoas que passam por muitos processos. Esse desenvolvimento, né, que a gente precisa, que é natural, a gente tem que buscar respostas, mas a gente tem que se conhecer. E esse conhecimento, ele é pessoal. É uma decisão, olha, da gente, da própria pessoa. Porque somente a gente sabe o que nós passamos, somente o outro, né, sabe o que cabe nele, a amplitude dos horizontes que ele busca. Então, o eu aprende a tratar com privilégio quem o tratava com indiferença, quando você começa a dar importância para as questões que precisam, né? Principalmente para o seu corpo. Né? Então, olha, o meu eu começa a se sentir o quê? Valorizado. Quando eu começo a dar atenção para aquilo que eu não dava importância, aquilo que eu tratava com indiferença. Então, eu preciso. Então, ao consolidar o ego, a gente vai exterminar os hábitos ruins do superego. A gente precisa de ir fortalecendo as coisas, não é? Numa visão mais ampla, a gente pode tratar esses problemas menos ocupacionais, deixar de ser tão sensíveis a algumas coisas quando está buscando resposta, mas trazer à consciência o que de fato precisa de resposta. O que rejeitamos em nós mesmos pode vir à tona em algum momento? Pode. Até pensamentos, emoções, impulsos, né? Que podem ser dolorosos, até vergonhosos, tóxicos demais para a gente aceitar, mas é fundamental a gente combater isso tudo e perceber que esse lado sombrio ele também precisa de atenção. A Simone colocou aí uma colocação, a doutora Simone Cardoso, que eu gosto muito, né? Se as emoções da infância fossem externalizadas, nós seríamos adultos menos neuróticos e com mais maturidade emocional. Então, tudo que a gente busca na vida, à medida que a gente vai crescendo e desenvolvendo, é maturidade. É uma pena que alguns resistem a essa maturidade. Uma pena que alguns se trancam para essa maturidade, que pode acontecer. Né? Alguns, pelo ganho secundário, como a Arlete diz, camuflam a própria existência. Esse equilíbrio que a gente precisa. A Simone, como sempre, assertiva, né, nas palavras. E, realmente, a infância, ela nos traz essa comparação aí de externalizar, porque as crianças são mais sinceras, de uma certa forma. Não é? Nós seríamos certamente menos neuróticos. Essa é a verdade. Seríamos mais saudáveis. Por isso que é fundamental combater o sentimento de culpa que a gente carrega, por perceber esse lado sombrio e muitas vezes achar que ele nem faz parte do nosso ser. Não é verdade? Então, a sombra é tudo que foi negado, reprimido, e permanece no desconhecido pelo indivíduo. E isso está lá recalcado, está no inconsciente. Torna tudo muito difícil. Por isso que a gente vai em busca de ajuda. E esse material chega a um ponto da vida da gente que ele fica sinalizando, porque o corpo está aí, não é? Quando cala a boca, falam-se a ponta dos dedos, o corpo está ali, te dando sinais. Então, o que você precisa? De um olhar ensimesmado, de selfie. Esse olhar para si mesmo. Perceber que nós podemos resolver muitas coisas em nós. Muitas, muitas. A mesma proporção que está fora é a que está dentro. Tudo que a gente vê de grandioso fora é que a gente carrega dentro. Nós carregamos muitas coisas, muitos mistérios. E esses precisam ser desvendados primeiro por nós. Esse material que a gente guarda porque a gente não dá conta, porque é uma mente inteligente, né? Isso aí faz parte da inteligência da mente, né? Ele recalca, a mente recalca esse material, esperando o momento oportuno, que não é esse momento cronos que nós estamos habituados, não é? É o momento kairos, é o momento oportuno, que depende de cada um, do desenvolvimento individual. Esse momento, ele vai chegar. Então, é preciso prestar atenção nos sinais, que esse material ele vai ter que sair de lá. Ele quer que seja resolvido, sim. Então, a nossa mente, ela te dá esses impulsos para resolução. Até mesmo, gente, porque tem outros materiais querendo entrar. Outros momentos da nossa história. Outras angústias.
que precisam ser recalcadas naturalmente. A psicanálise é linda, né? Estudar psicanálise é maravilhoso. Entender a mente humana é singular. Então, eu convido vocês a abrirem espaço para leitura sobre a mente, essa que você carrega. Faça você o seu laboratório, né? Vá em busca aí de alternativas. É difícil mesmo perceber certas coisas que às vezes dói. Aí nós também precisamos de entender que vai demorar um pouquinho mais de tempo, não é? Não é também naquele tempo, é esse tempo oportuno, o tempo necessário para esse amadurecimento, que vai me trazer o equilíbrio constante. Então, é esse conhecimento diário, não é? Até que fechemos os olhos. Então, é todos os dias se conhecendo, porque todos os dias nós somos nova criatura. Todos os dias a gente se faz novo. Nós estamos em transformação contínua, desde que a gente é gerado, né? Até fechar os olhos. Então, é um conhecimento diário. E às vezes, e nem sempre o que é experiência para o outro, o que ele vivenciou, vai servir para mim. Alguns momentos podem até assemelhar-se, mas não servir de fato na íntegra para mim. Eu tenho que saber também respeitar a minha história, respeitar a história do outro, né? E atrás também de conhecimento em relação à sua genética. Isso também pode te ajudar como método preventivo. Por exemplo, se eu sei que na minha família tem pessoas com problemas cardíacos, eu vou tomar cuidado, não somente fazer exames, né, mas cuidar, alimentação, atividade física, pausar a mente, né? Dar para o meu corpo a vitamina necessária para que eu crie uma defesa maior. Então, é necessário esse método preventivo. É necessário. É muito difícil perceber certas coisas sem ajuda. Sim, Fábio, como é difícil. Eu mesmo preciso tanto de ajuda. Não é? Essa ajuda, ela é para mim, ela é para você, ela é para a Arlete. Hein, Arlete, você precisa de ajuda? Puxa, muita. que bom conscientizar-se disso. O tempo todo, né? E essa capacidade, né, de se perceber, de entender o sintoma, ela não é uma coisa fácil, né? É um processo de você se perceber, né? De repente, uma dor de cabeça que você sente, antes de tomar o medicamento, senta um pouquinho e conversa com você mesmo. O que aconteceu? Eu me estressei, eu comi alguma coisa que não foi legal, eu discuti com alguém, tem alguma coisa que está me preocupando, sabe? É muito importante a gente... mas a dor de cabeça insistiu. Sim, tudo bem, tome o analgésico. Mas é importante você começar a entender, porque existem gatilhos, né? Existem situações que a mente entende situações similares, que a gente fala, olha, toda, né, estudante principalmente, toda véspera de prova eu tenho insônia, né? E assim, não, faz parte da minha vida, eu sempre tenho insônia em véspera de prova. Não é normal ter insônia. Vamos entender isso aí, é o quê? Você fica nervoso, você está com medo, como é que a gente pode minimizar isso aí, sabe? Não normalize sintoma, entenda o sintoma, aprenda com ele. Tirando seu sono, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa encontrar esse ponto de interrogação, né? Estou passando mal, o que aconteceu? Porque, normalmente, alguns sintomas a gente já pensa, né? Às vezes você está com o estômago doente, já pensa em comer alguma coisa que não caiu legal, né? Mas outros sintomas, a gente fica meio, né? Normalmente, doenças que a Fernanda falou, né? Nas articulações, dores... Verdade, Leia. Coluna, lombar, lugares mais, né, específicos, eles estão mais direcionados a sintomas psicossomáticos, né? Então, a gente ir se observando, por que toda vez que eu estou ansioso, eu como mais, eu como menos, a boca fica seca, né? Por que a boca fica seca? Às vezes, Arlete, alimentos que já fazem parte da nossa rotina, em algum momento vai te fazer mal. É à toa? Não. Vamos examinar as nossas emoções. Vamos ver o que a gente traz aí de
de impulsionador para isso, né? Esse material disparador que está levando em consideração isso, levando em consideração assim, que o nível de estresse que nós temos no nosso dia a dia, né, passamos no nosso dia a dia, é altíssimo se comparado aos nossos ancestrais, né? Verdade. Nossos ancestrais tinham pequenos assim, estresses muito espaçados. Aqui você acorda, o despertador não tocou, você já estressa porque o despertador não tocou. Sim. Aí você sai, aí pega trânsito e o sinal demora a abrir, aí você já se estressa mais um pouco. E ao longo do dia, você vai fazendo vamos chamar assim, uma coleção de estresse que se somam. Verdade. E aí, a longo prazo, você começa a ter enxaqueca, a ter dor no estômago, e por aí vai. Então, Arlete, nós vamos ter que encerrar, amiga. Olha o horário. Ok. Gente, voou, o horário voou, gente. Assunto... O tempo... que tempo é esse, Cronos? Que olha, não. Eu quero a live no Kairos. Olha, quero agradecer, né, a presença de vocês. Puxa vida, que alegria tê-los conosco, né? Eu quero dizer que é possível criar novos significados, aprender a conviver com o passado, por exemplo, olhar para o futuro buscando uma vida melhor e mais saudável, é possível. E isso vai contribuir para que você permaneça em estado saudável, tá? Acredite mais que isso é possível. Vá em busca de um equilíbrio emocional. Elimine as dores da sua alma. Faça, de fato, as coisas acontecerem da melhor maneira possível, porque nós somos o ponto de partida. Tudo começa em nós. Dê o primeiro passo. Vá em busca de uma alternativa. Se reconheça como ser humano que precisa de cuidados, né? Todos nós precisamos, diariamente. Isso é amor. Eu preciso de me colocar em evidência para eu reconhecer que eu preciso ser amada. Primeiro, por mim. Esse cuidado parte de mim. E aí, olha, o mundo será agraciado com tudo que eu tenho de melhor, porque simplesmente eu aprendi comigo mesmo. Então, vá em busca disso. Liberte-se dessas correntes, né, que te prende a ponto de você paralisar e não conseguir enxergar um palmo diante dos seus olhos. Liberte-se disso. Leia mais, estude mais, não é? Pratique esporte, converse com os amigos, investigue sua ancestralidade, né? O caso aí, como que tudo aconteceu. Se está te incomodando, olha, trate-se. Né, Arlete, nós estamos aí à disposição, a sociedade. Exatamente. E uma coisa que eu estava te escutando falar e eu lembrei de uma coisa muito importante, perdoe, né? Você falou, estude, se cuide, perdoe, né? Perdoe. A falta de perdão, essa dureza, pode parecer ser uma coisa meio clichê, mas não é, tá? A falta de perdão, a dificuldade de perdoar, gera tanto sintoma, sabe? Verdade. Muito mesmo. O câncer é um dos sintomas gerados por falta de perdão. E muitos outros, né? A gastrite, essas dores crônicas, vamos nos cuidar. E lembrando que, para você preservar a sua saúde mental, perdoar não é esquecer. Você vai lembrar sempre. Você vai perdoar não pela pessoa, mas por você. Porque quando você não perdoa, o prisioneiro é você. A pessoa está vivendo a vida dela e você está lá alimentando a mágoa, alimentando o rancor. Então, libera perdão, seu coração vai ficar mais leve. E se perdoe por não dar conta, a gente não é obrigado a dar conta de tudo. Né? Exatamente. Certamente o seu corpo vai agradecer, o seu corpo biológico vai agradecer. E a convivência vai aumentar, né? E você ficará cercado de mais pessoas, porque todo mundo quer estar perto de pessoas agradáveis. Felizes, gente, legais. Esse assunto é tão gostoso, dá vontade de ficar conversando. Pois é, mas a gente não pode. Olha, meus amores, muito, muito, muito agradecida pela companhia de vocês. Vocês fazem a nossa vida cheia de estrelinhas, assim, ó. Né, Arlete? A gente acorda feliz quando a gente pensa que a gente tem que preparar alguma coisa para esses lindos que nos abençoam com a presença. Então, olha,
agraciadas nós estamos por vocês. Gratidão por tudo. Até e a não próxima. Vai faltar, não faltarão oportunidades para a gente continuar esse assunto, que é muito gostoso e está muito ligado ao nosso trabalho, né? Muitas vezes o cliente chega cheio de sintoma, com uma sessão ele já diminui bastante, bastante sintomas, né? E aí a gente vai percebendo o quão é importante o nosso trabalho como terapia. Obrigada, um abraço, boa noite a todos. Obrigada, minha gente linda. Isso. Beijo. Cuidem-se. Tchau. Fiquem com Deus. Boa noite, e daqui a pouco tem mais. I won't make it easy for you now. You got 2 minutes of my time, and I don't really break too easily, but I'm worth it, 'cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. I swear you're falling into me. Touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. I got you wrapped around my finger, but don't you try to call me tomorrow. There's nothing personal in having a little fun. You wait and see if it's worth your while. So give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me breaking. I swear you're falling into me. Touch me. I swear you would do anything that I want. So keep us awake till the dawn. Baby, feel free. I wanna make you sweat on me. I wanna make you sweat on me. Just take a hint, you got a free pass. Oh, try to hide it, but you had me from the get-go. Let me be frank, I'm not that complicated. If you need me, it's a use of playing games, though. There's no denying what we want. Just watch me break.